Ok, minha gente, já de volta, né? E batendo papo com vocês. Não percam daqui a pouco, dentro do boletim, a participação do vereador Maurício Lopes, doutor Amorim, e a história dos tablets, né? A história dos tablets, você vai saber tudo daqui a pouquinho. Olha só, o grupo que Luz, Paz e Amor, eles também se apresentam nos asilos e gratuitamente. Eles não estão cobrando. Com esse esquete teatral que eles estão fazendo aí, a história de uma quadrilha, um padre. É uma quadrilha estilizada, é um negócio diferente, né? E eles também se apresentam nos asilos. A gente esqueceu de falar aqui, mas eles falaram, ele avisa aí, já passei para eles, vou passar o telefone do pastor Paulo, lá do asilo de Providência, e também da turma lá do asilo dos velhinhos ali no bairro de São Pedro. Eu abri o programa de hoje falando sobre política. Falei que o governo está soltando aí 42 bilhões até o final do ano, aí a oposição dizendo que é um ano eleitoral, por isso que está soltando dinheiro. Agora vai falar isso para quem precisa desse dinheiro. Ah, mas por que não pode ser também depois de janeiro? Não pode ser porque tem eleição. Depois de janeiro pode ser um outro presidente. Então ele não pode assumir compromissos, só pode assumir compromissos até 31 de dezembro. E aí fui trazendo esse bate-papo para a política municipal, para o momento que nós estamos vivendo em Teresópolis e para o momento que nós estamos vivendo no país inteiro, é óbvio, né? No país inteiro. Ah, não pode misturar política com religião, uma pessoa falou aqui para mim. Aí eu mostrei que na religião, na Bíblia, tá? Tem vários episódios políticos. Se fala em política quase que a Bíblia inteira, né? Então a política está aí, ela faz parte da nossa vida e a gente erra muito quando a gente fala assim, eu não vou votar. E quem vai falar sobre esse assunto também é a Bibi, que já está aqui com a gente. Bibi, bom dia. Que bom, ficou muito tempo sem vir aqui, tá? Bom dia, Hélio, é um prazer estar aqui. Eu fiquei muito tempo, mas a gente está aí numa batida grande de estudo e trabalho, né? Hoje não é a Bibi da aviação, é a Bibi que ama política e que adora falar sobre esses temas da cidade. Aliás, a gente está há 5 anos no transporte, mas eu acho que há mais de 10, de alguma forma, inserida na vida pública da cidade. E eu quero te parabenizar, né? Eu sei que é meio lugar comum, porque você sabe o quanto eu sou sua fã, quanto eu sou fã desse programa e da Diário, enfim. Mas eu tenho visto aqui entrevistas que são fundamentais para esse período que a gente está, que é um período pré-eleitoral, praticamente eleitoral, onde muitos lançamentos de pré-campanhas, que, aliás, é um movimento diferente, porque nessa monta parece já lançamento de campanha, quando, na verdade, são lançamentos de pré-campanha ainda, mas que eu acho fundamentais, né? Essa forma isenta que o seu programa traz os candidatos, os pré-candidatos, para que possa esclarecer para a sociedade, para que a sociedade tenha maior possibilidade de escolha. E isso é fundamental para a gente, né, Hélio? Quanto mais informação política a gente tem, quanto mais a gente toca no assunto, porque essa história de que eu não gosto de política, mas você vai no mercado fazer compra, é política. Você vai conversar com seu amigo, é política. Você vai levar o filho para a escola, enfim. Você liga a televisão. Então, é super importante que a gente tenha possibilidade de escolhas melhores. E a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a falar no assunto, quando a gente ouve variadas propostas. Estão te desafiando aqui, tá? Me fala, me conta. Marcos Habib já botou. Bom dia, Bibi. Vamos debater? Ai, bom dia. Marcos Habib é uma graça, né? Eu adoro ele. Parece que ele é um chato, mas, na verdade, ele é um fofo. Um beijo para você, Marquinhos. Vamos debater? Eu adoro bom debate, gente. Há cerca de 5 anos, eu acho que é uma coisa que eu nunca falei aqui, há cerca de 5 anos a gente lançou na cidade uma plataforma de WhatsApp chamada Por Teresópolis. O Por Teresópolis é muito restrito, porque, na verdade, a ideia ali é debater sobre a cidade de maneira geral. É um grupo que tem regras rígidas, que não pode falar a respeito de país, que não pode falar... a gente tem que falar a respeito de Teresópolis. Muitas informações muito interessantes saíram, foram exportadas para a rede social, outras ideias, grandes junções, enfim. E esse grupo foi criado para ser debatido, para a gente ter debate. Então, debate é fundamental para a gente, né? Com certeza, porque se você não debater, se você não falar de política, você deixa entrar qualquer um. Se você não participar, você deixa entrar qualquer um. Principalmente as mulheres. Por que a mulher fala tanto que não quer saber de política, Bibi? Porque o jogo é muito difícil. Aqui eu vou falar o seguinte, coisas que ninguém te conta na política, né? É um jogo muito difícil, Hélio.
Então, na verdade, a gente tem um grande problema em Teresópolis. A gente não tem partidos fundamentados aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? A gente tem partidos que se fazem em época eleitoral. Sim. Então, você não consegue formar a liderança. Aí chega na época política, né? Chega na época política, catam-se ali algumas mulheres que é só para colocar, para compor uma nominata, mas nunca para chegar à frente. Por quê? Porque aqueles partidos normalmente têm donos e que não deixam a mulher se perpetuar na política, e é fundamental, porque eu vou te dizer uma coisa, vai todo mundo brigar comigo agora, mulher é mais corajosa para a política que homem. Ela enfrenta, ela fala, ela sabe o problema, e é uma característica nossa, né? Eu acho que há homens incríveis na política, mas eu vou te falar uma coisa, acho que mulher corajosa tem que ser política, tem que estar na política, tem que estar à frente. Mas, para isso, é preciso que se dê pressupostos e caminhos para ela não ser só backstage, para ela só não ficar atrás, para que ela vá no front, mas tenha condição de pleitear essa vaga de maneira justa, já dentro do partido. E a mulher na política, isso é extremamente delicado, que eu vou falar agora. Eu sou contra cotas. Eu também sou. Eu sou contra as cotas. Também Ainda sou. hoje estava em casa falando com a Valéria sobre isso. Apareceu lá, cotas na faculdade, na universidade. Eu sou contra cotas. Também sou. Se tiver, a cotas tem que ser, por exemplo, quem não tem condições de estudar, não tem dinheiro para pagar, vai fazer uma faculdade. Mas quem? Qualquer um. Qualquer pessoa não tem dinheiro, mas pode estudar. Agora, cotas eu sou contra. Eu acho que a mulher tem que entrar na política, não assim, eu sou negra, vou entrar na política. Eu acho que ela tem que entrar na política independente de tudo. E tem que ter mesmo. Faz muita falta a mulher na política. Você falou que é contra as cotas. Também a cota que tem que ter de 30% de mulheres. Eu sou completamente contra a cota de 30% de mulheres. Mulher não precisa, o partido não precisa sair catando mulher, tem que ser aquela mulher que é formada para ser líder. Eu venho de outros históricos de política de Rio de Janeiro, enfim, né? E de outros locais do país. E a gente precisa ter a dinâmica de ter partidos que se perpetuem aqui fora de época eleitoral. É assim que a gente vai nas comunidades, é assim que a gente vai criando grupos, independente de onde for, para que fortaleçam as mulheres, os jovens, né? Porque a gente, quando fala de mulher, não fala só da mulher, fala da mulher, do jovem, a serem lideranças. E tenham possibilidades reais de levar esse legado à frente através de uma possível candidatura justa e digna para que ela possa, ali dentro do partido, ter condições de pleitear essa vaga de fato. Que normalmente não é o que ocorre. Normalmente as mulheres ficam ali só mesmo para preencher aquele número, mas sequer têm a possibilidade de chegar àquele fundo eleitoral adequado, para ter aquela forma de pleitear a vaga de maneira adequada e justa. Então, eu sei que é bastante... Hoje o debate já começa quente, né? Eu sei que é bastante delicado a gente falar isso, mas é por isso que a gente não vê grandes mulheres fortes na política, por causa dessa falta de condição que a gente tem de pleitear essa vaga de maneira justa, e esse jogo já começa dentro do próprio partido. Tá, e a mulher, digamos, a mulher casada, a Bibi é casada, você ganha uma eleição, e aí o marido, que não é o político, ela não é o vereador, por exemplo, mas ele fica dizendo o que é que ela tem que fazer. Isso é a falta de personalidade. Quando ela fala de mulheres com personalidades, eu dei aqui um pequeno exemplo. Quando ela fala de mulheres com personalidade, eu conheço um monte aí na rua. Eu também. Aliás, que eu conheço mulher forte. Poderosas e fortes. Poderosas, que comandam suas casas, que fazem acontecer. Porque a gente sabe, na verdade, Hélio, que os homens são incríveis, tá, gente? Não tem essa história de... Enfim, os homens são incríveis, não é uma questão de competição, não. Mas é uma questão de justiça, a gente sabe. A gente tem poucas estatísticas ainda no município nesse sentido, né? É uma sugestão. Quantas mulheres são as donas das suas casas, no sentido de sustentarem as suas famílias? Quantas mulheres são arrimo de família? A gente sabe que, a gente imagina, a gente intui que está em grande maioria. E a gente vê como mulher é realmente forte, né? E mesmo as casadas, elas acabam meio que decidindo, de uma forma ou de outra, aquele ambiente, né? Outro dia eu vi uma charge no Facebook, no Instagram, achei muito interessante, que é quando seu marido está estressado, a casa acaba seguindo um fluxo normal. Quando seu filho está estressado, acaba seguindo um fluxo normal. Mas acorda você estressada para ver se você não acaba com o ambiente do lar como um todo. Então, é isso, né? Essa nossa capacidade de gerir, que já vem desde quando a gente é pequenininha. Então, eu acho que isso
tem que ser utilizado numa questão do município. A gente precisa de grandes mulheres no fronte eleitoral, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos no passado recente, uma Câmara de Vereadores muito forte mesmo. E lógico, toda a Câmara de Vereadores tem o pós e contra, tem as polêmicas, mas nós tivemos 4 mulheres vereadoras que foram muito combatidas na época. Elas brigavam muito. Elas combatiam muito. A tia Lu, a Madalena Hucker, tia Lu foi depois. Madalena Hucker, Margarete Rose e a doutora Cláudia Lauan. Maravilhosas, As todas. 4, olha, foram excelentes vereadores. Sem dúvida. Madalena, então, é uma mulher guerreiríssima até hoje. Até hoje. Enfim, né? Eu acho que a gente precisa de mulheres fortes nesse fronte. Eu nunca fui para o fronte, nunca tive vontade também, ao contrário do que muita gente pensa. Mas hoje não descarto mais a possibilidade, porque eu acho também que é um misto de você precisa estar um pouco mais segura, você precisa ter um pouco mais de maturidade também, porque isso é fundamental para a política, entender como é que é o jogo por trás dos bastidores, para que a gente não caia nos mesmos erros. Hoje eu não descarto a possibilidade. Não sei se é um fato, porque, na verdade, ao contrário do que as pessoas pensam, né, é um desgaste pessoal muito grande. Você fica com a vida completamente exposta. Mas isso também é muito comum numa cidade que é um pouco menor, enfim, né? Mas eu acho que chega um momento que a gente precisa pensar um pouco no coletivo, pensar um pouco no todo. Mas já tem essa pergunta, se você é candidata, quer dizer, agora não, né? Mas se você... Vou mudar a pergunta, Cláudio, se você será candidata no futuro. Olha, Cláudio, hoje eu não... Antes, se você me perguntasse isso, eu ia falar assim, não com certeza absoluta, porque eu nunca tive vontade de ser. Hoje eu não descarto a possibilidade de, no futuro, pensar em ser. Mas isso depende de muitas variáveis, né? Depende realmente de um partido que seja bacana, que componha, que dê possibilidade real de pleitear uma vaga. Depende também de algum apoio popular, no sentido de entender como é que as pessoas nos veem, né? Mas hoje eu não descarto a possibilidade. Se você me perguntasse isso há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, eu ia falar não de maneira nenhuma e era uma verdade. Hoje eu talvez me sinta um pouco mais madura para te dizer que possivelmente, talvez sim. Eu acho interessante, porque que venham outras mulheres. A gente falou das 4 que já foram, né? A tia Lu hoje mora nos Estados Unidos, Madalena Hucker, que veio aqui no programa há tempos atrás aí, enfrentando um câncer, penou pra caramba, está se recuperando, sem nunca ter abandonado o campi. É verdade, sem nunca. A Madalena é um modelo de mulher, assim. O camping é uma coisa maravilhosa. O camping salva os jovens de Teresópolis, e colocando eles no mercado de trabalho. É um trabalho belíssimo. Mas eu só vou voltar um pouquinho à história do Cláudio, a pergunta do Cláudio sobre ser candidato ou não, né? Que isso é uma coisa muito para o futuro e precisa ser muito pensada. Porque a Bibi trabalha, sustenta a família dela através do trabalho, né? Isso é uma coisa muito séria, não é uma coisa que seja fácil, assim, então está se preparando para ser? Não, porque é preciso ter muito pé no chão, é preciso caminhar com muita maturidade, sabendo que o que de fato mantém a vida da gente é o trabalho. Então, em primeiro lugar, hoje está a formação no meu trabalho, está o meu trabalho, que todo mundo sabe que é a dedo de Deus, mas eu não descarto a possibilidade, não. Mais perguntas aqui. O Jones, da Barra do Imbuí, ele está perguntando aí como a profissional da aviação de Deus, né? Provavelmente. Ele bota aqui, pergunta a Bibi como está o seu convívio com o prefeito Vinícius Clausen. Olha, eu acho que o prefeito tem sido extremamente corajoso. Eu acho que ele realmente tem mexido no transporte público, coisa que a gente sabe que não é fácil, né? Na verdade, foram anos e anos, mais de 40 anos de inércia total no que tange mexer nesse assunto. Tem falado de mobilidade, isso é fundamental. Então, na verdade, a gente vê o prefeito Vinícius com coragem, com um divisor de águas para a mobilidade urbana. É claro que a gente precisa caminhar muito mais, é claro que o sistema de transporte público no Brasil, certamente, hoje, ele é caótico, que acentuou-se muito depois da pandemia. Qualquer dia a gente vem aqui para falar especificamente de mobilidade urbana. A gente tem no Jornal Diário de Teresópolis o medidor de gratuidade, que de gratuito não são nada. Hoje a gente está na Casa Hélio de quase 2.800.000 roletadas gratuitas, sem subsídio algum. Então, realmente, tudo que se coloca em transporte público hoje é muito grave. Se coloca em mobilidade é muito grave.
mas eu vejo com muito bons olhos e tenho muita esperança no prefeito Vinícius, porque realmente o que ele tem feito há mais de 40 anos não se faz, que é mexer nesse tema, que é devagar e sempre. Não é um tema que pode ser mexido de uma hora para outra, de maneira nenhuma, mas eu acho que de maneira cuidadosa, muito orquestrada e muito inteligente, o prefeito vem fazendo a sua parte de maneira com muito mérito. Então, Jones, para mim é nota 10, viu? Olha, eu vou para o comercial, volto, continuo batendo papo com a Bibi. Hoje, dia 1º de julho, nós estamos entrando aí nos 131 anos de Teresópolis. 131, né? Acho que é isso mesmo. 6 de julho. 6 de julho é aniversário da cidade. Eu estou fazendo, durante todo esse mês aí, eu vou trazer pessoas especiais para a gente falar do nosso município. E comecei o mês com a Bibi. E a gente vai continuar conversando. E na volta do comercial, eu quero falar rapidinho sobre as pessoas não conseguem entender, é difícil para as pessoas entenderem, sobre a gratuidade das passagens. A lei, o que tem que acontecer é subsídios. Ou seja, a pessoa fala assim, Maricá, a passagem é de graça. A Macaé, a gente só paga R$1 de passagem em algumas linhas. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Aliás, a Bibi que vai explicar. Por que isso acontece? O prejuízo que as empresas têm, porque não recebem o pagamento das prefeituras. A gente vai explicar isso na volta do comercial, a gente continua falando sobre a nossa cidade. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes. A gente volta já.